E aí, jovens curiosos, todos os dias usamos diferentes objetos e muitas vezes não sabemos direito como isso funciona. Desde uma bomba de encher bicicleta até o mecanismo de um rifle automático, podemos investigar como tudo funciona. Por isso e por muito mais, estas são 7 coisas que você não sabia como funcionam. Soprador de folhas. Se precisamos trabalhar na limpeza de parques, calçadas ou ruas, nossa melhor aliada pode ser o soprador de folhas, que nos permite limpar o lixo de um parque em apenas alguns segundos. Essa prática ferramenta leve pode ser usada com uma mão, mas gera ventos 2 vezes mais rápidos que um furacão. Para isso, conta com 200 peças trabalhando de forma coordenada. Para facilitar o transporte, todos os elementos são feitos de materiais leves, resultando em máquinas potentes com menos de 1 quilo. No interior de uma carcaça leve, mas resistente, feita de plástico, encontramos um motor potente e super leve de liga de alumínio. Um motor com um pistão do tamanho de uma peça de xadrez, que bombeia continuamente e é acionado por uma faísca a cada rotação. Outro elemento-chave do dispositivo é uma roda compás do tamanho de um prato de cozinha, feita de plásticos leves reforçados com vidro fundido. A combinação desses materiais a deixa muito forte e leve. Além disso, é curioso que, em funcionamento, gira quase tão rápido quanto uma hélice de jato. E ela é responsável por captar 200 mil centímetros cúbicos de ar por segundo e lançá-lo por um bico estreito que não só direciona o ar, mas também aumenta a velocidade de saída, chegando a uma incrível velocidade de cerca de 250 km por hora. Fuzil AR-15. Se pensarmos em armamento de guerra, um dos mais clássicos são os chamados fuzis de assalto AR-15. Esse tipo de arma semiautomática foi desenvolvida a partir do ano de 1959 e é considerada uma das mais potentes e rápidas do mercado. Semiautomática significa que o usuário precisa apertar o gatilho para cada disparo, mas a arma se prepara sozinha para o próximo tiro. Esse rifle é leve e permite carregar muitas munições, disparando de 10 a 100 tiros seguidos sem recarregar, conforme o tipo de arma. Uma das partes mais reconhecíveis do seu design é o trilho que se estende por baixo do cano, que além de facilitar a pegada, também pode ser usado para acoplar uma lanterna ou até mesmo um laser. No interior, o rifle possui um seletor que permite escolher entre modo semiautomático, automático ou seguro, que bloqueia o uso da arma. Uma vez que o gatilho é acionado, o martelo aciona o percussor que é lançado para frente, golpeando a base do cartucho e fazendo com que o material propulsor seja inflamado, impulsionando a bala. Pela pressão dessa explosão, o projétil é disparado a uma velocidade de 1 km por segundo, o que destruiria qualquer coisa que estivesse à sua frente. E o segredo do funcionamento do AR-15 está no fato de que ele possui um coletor de gás na parte superior. Isso permite que o rifle use parte do gás de alta pressão do disparo para acionar um pistão e inserir outro projétil, processo chamado recarga por ação dos gases, que inicia a recarga. Assim, o ferrolho se abre, o estojo usado é ejetado lateralmente, o percussor é recuado, um novo projétil é colocado e o ferrolho se fecha, deixando o rifle pronto para disparar em menos de 1 segundo. Fique longe das armas, time! Escada rolante. Em grandes edifícios como aeroportos e shoppings, existem escadas rolantes que sobem e descem 24 horas por dia, transportando milhões de pessoas em todo o mundo. Você já se perguntou como elas funcionam? Essas máquinas poderosas nos levam suavemente e com segurança de um nível a outro, e para isso tem vários segredos. O primeiro segredo está na forma como elas são projetadas, já que sua base é uma enorme estrutura de aço, incrivelmente sólida, com mais de 1.500 peças cortadas e soldadas de forma precisa. Uma estrutura metálica projetada para suportar até 54 toneladas, sempre que a escada opera em capacidade máxima. E é por isso que ela precisa ser soldada nas extremidades e recebe várias uniões diagonais que a tornam ainda mais resistente. Outro segredo está nos degraus, que permitem deslocamento confortável e silencioso. Esses degraus são montados manualmente e fixados com pinos a uma corrente resistente de 60 metros. Seu mecanismo interno tem 2 conjuntos de rodas que correm em trilhos diferentes, mantendo os degraus alinhados, conservando a forma na inclinação e nivelando nas extremidades para facilitar o acesso e a descida. Além disso, por segurança, possui placas de liga de alumínio em forma de pente que reduzem o risco de roupas ou calçados ficarem presos. E por fim,
Descobrimos que o coração dessa máquina incansável é um grande motor elétrico escondido sob a parte superior da escada. Um motor que trabalha em tempo integral e é tão poderoso que poderia levantar o peso de 2 elefantes sem problemas. No interior, há 1.600 metros de fio de cobre e um eletroimã que gira um semi-eixo 700 vezes por minuto, acionando engrenagens ligadas a uma grande corrente, fazendo com que a força da tração empurre os degraus sempre na mesma velocidade, independentemente do peso. A trena é um instrumento de medição profissional, mas também está presente na caixa de ferramentas de qualquer casa, já que é a melhor opção quando precisamos medir alguma coisa. Esse dispositivo não é apenas muito preciso, mas também cabe perfeitamente na palma da nossa mão e, apesar do seu tamanho pequeno, possui um mecanismo de funcionamento bastante complexo, sendo uma pequena obra de engenharia. O estojo externo de plástico reforçado possui ao menos 26 componentes que atuam juntos em cada medição. Do lado de fora, vemos uma trava que pode fixar a fita métrica sem danificá-la, e um botão que a libera e faz com que a fita se retraia em uma fração de segundo. No interior, achamos uma lâmina fina de metal enrolada e com marcas precisas milímetro a milímetro. No final dessa fita, vemos que está presa outra tira de metal quase do mesmo comprimento. Componente essencial enrolado em um eixo central, funcionando como mola apertada que se ajusta ao puxar a fita métrica. Ao soltar a trava, a mola se desenrola rapidamente, puxando a fita para dentro instantaneamente. A pressão dessa peça é cuidadosamente ajustada para permitir que a fita deslize sem machucar quem a usa ao retrair. Bomba de bicicleta. Uma bomba de bicicleta manual pode parecer um objeto simples, já que é fácil de usar, e sempre temos algumas por perto se gostamos de andar de bicicleta. Apesar de comum, essa ferramenta é uma obra de engenharia simples. Se você já se perguntou como ela funciona para ser acessível a todos, saiba que dentro dela há mais de 70 peças diferentes trabalhando juntas em um mecanismo preciso. A primeira peça-chave é um êmbolo flexível e muito durável feito de couro, que é responsável por prender o ar dentro do inflador toda vez que é bombeado manualmente e, ao mesmo tempo, serve como vedação para que esse ar não escape para o exterior. Em segundo lugar, temos uma válvula que direciona o ar capturado para uma mangueira reforçada. E por último, mas não menos importante, dentro do bico que se conecta à roda, temos vedações que o tornam hermético para garantir que não haja vazamento enquanto o ar passa. Manter tantas peças funcionando de forma hermética e segura é um grande desafio, exigindo que cada componente seja fabricado no tamanho exato para encaixar perfeitamente. E por fim, encontramos um instrumento fundamental, que é o manômetro, um aparelho responsável por controlar e medir a pressão do gás. Este último funciona porque o ar, ao entrar no inflador, eleva um diafragma de borracha que move uma mola ligada a um ponteiro. Com mais ar, a mola faz o ponteiro girar e indicar a pressão com precisão. Você sabia disso, amigo? Cofre. Para guardar objetos valiosos, pensamos em um cofre, pois ele protege bens contra roubos ou incêndios com um mecanismo que isola o conteúdo e só permite a abertura por quem sabe a senha. Para entender seu funcionamento, é preciso saber que um cofre forte mecânico como este possui mais de 500 componentes atuando juntos para garantir máxima segurança. Sua parte externa tem 2 funções protetoras. Primeiro, uma camada de aço 5 vezes mais grossa que a dos carros, tornando-a quase impossível de cortar ou perfurar. São adicionadas camadas de concreto com pedras moídas e gesso para proteger o interior de temperaturas extremas em caso de incêndio. Quanto ao sistema de segurança, o dispositivo padrão permite mais de 1 milhão de combinações possíveis graças à matemática. O disco externo gira 3 rodas metálicas com pequenos dentes ou entalhes. Ao inserir cada número, as rodas se alinham e, se coincidirem com a combinação, formam um espaço para a passagem de uma barra. A barra aciona uma alavanca, destravando a roda giratória de abertura. Ao girar a roda, um sistema de engrenagens retrai simultaneamente os 26 pinos de aço reforçado que travam a porta e são mais difíceis de cortar que o próprio cofre. E agora sim, para fechá-la novamente, basta girar a roda de mão mais uma vez. Lançador de pelotas. Se você gosta de tênis, provavelmente já viu que pode treinar e melhorar seus golpes com uma máquina lançadora de bolas. Uma engenhosa invenção que dispara bolas em várias direções com grande precisão. Você sabe como ela funciona? A parte externa da lançadora de bolas
se parece com uma caixa retangular e parece bastante simples. Apesar de ser uma máquina muito complexa, possui mais de 300 componentes resistentes e calibração precisa. Em primeiro lugar, temos um compartimento superior que pode armazenar centenas de bolinhas. Dentro da estrutura, encontramos duas rodas muito duras, mas super aderentes, que são as responsáveis por lançar as bolas. Rodas que giram em direções opostas cerca de 4.000 vezes por minuto graças a um par de motores elétricos bastante potentes. A bolinha que vai ser lançada é impulsionada passando por uma rampa que vai ficando cada vez mais estreita, o que faz com que a bola seja comprimida até quase a metade do seu tamanho antes de ser disparada, a mais de 150 km por hora. Acelerar cada bola a essa velocidade em só 2.000 km é difícil, e para a máquina não tremer, as rodas devem girar suavemente. Por isso, seu balanceamento é verificado periodicamente com tecnologia especial e corrigido quando necessário. Por fim, todas as peças se conectam a um computador central que programa a direção dos lançamentos para evitar que as bolas saiam dos limites do jogo. Esse computador é um cérebro calibrado na fábrica para que o lançador de bolas não falhe em quadra.